Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e como que está a sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa na área de energia. E essa empresa foi indicada aqui pelo nosso inscrito aí, CDC. Valeu, pô, muito obrigado aí pela sugestão dessa empresa. Espero poder corresponder às suas expectativas aí em termos das informações que a gente vai repassar para vocês. Mas caso vocês também queiram analisar alguma outra empresa, manda para a gente, entra aqui ó, no canal Silas Degraf, manda lá a sua sugestão e aproveita, se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que a gente vai disponibilizando aqui para vocês. Hoje, naturalmente, a gente vem observando aí que a Bolsa vem passando aí por sustos, né? Grande turbulência, e uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte: a Bolsa, ela reflete muito a confiança na economia. Se existe uma confiança na economia, naturalmente que a tendência da Bolsa é subir cada vez mais, porque acredita-se no crescimento econômico, no desenvolvimento das empresas e, consequentemente, na geração de lucros, então mais pessoas aportam seus recursos na Bolsa. E aí, se o Brasil também passa confiança, você recebe também os investidores internacionais que aportam mais dinheiro na Bolsa, a tendência das ações é subir. E um ambiente de desconfiança é que causa toda essa turbulência que a gente está passando hoje. Então, existem duas razões para o preço das ações subirem ou caírem. Primeiro, é o desempenho da empresa, e segundo lugar, é o desempenho da economia, a confiança na economia como um todo, né? Então, existem casos em que as ações caem, porque a empresa não está bem, né? E existem momentos em que as ações caem, porque a economia não está bem, e é o que nós estamos vivendo hoje. Então, quando me passo aqui para analisar como é que está a situação da empresa e etc. Então a gente observa assim, a empresa até ela vem mantendo uma estabilidade ou até vem apresentando um crescimento e as ações caindo, que é uma contradição, né? Mas é que nós temos todo esse efeito da economia, né? da confiança na economia impregnado dentro da valorização ou não das ações, né? Mas vamos falar hoje sobre a Light SA. E a Light SA é uma empresa que ela começa lá no ano de 1899, olha só, 1899, mais do que centenária. É uma empresa que na sua origem ela era canadense, e aí veio para o Brasil para trabalhar, para operar no serviço de geração e de transmissão de energia. E aí primeiro ela começa no estado de São Paulo. E não só na área de energia, quando ela constrói a sua primeira usina hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica de Parnaíba, mas também daí na sequência passa a trabalhar com operar os bondes elétricos em São Paulo, lá no final de 1899, começo de 1900. Já em 1904, ela também vai para o Rio de Janeiro e passa a operar no sistema de transmissão e geração de energia no Rio de Janeiro também. Então, daí nós passamos a ter a Light São Paulo e a Light Rio de Janeiro. E a partir daí ela começa a construção também de diversas usinas hidrelétricas. Paralela a tudo isso, ela também passa a operar com serviços de telefonia aqui no Brasil. Inclusive, ela era a detentora da Companhia Telefônica Brasileira, CTB, né, que depois, lá na década de 60, acabou sendo estatizada. Já também no ano de 1927, passou a operar o transporte coletivo do Rio de Janeiro, quer dizer, já operava antes, né, mas em 1927 passou a operar daí com a Aviação Excelsior. Ela criou a Aviação Excelsior, inclusive com aqueles ônibus de 2 andares, né, isso lá na época da década de 20. Já no ano de 1956, ela também passa a atuar numa série de outras atividades econômicas aqui no Brasil, só que daí com a sua controladora, que era a Braskem. Mas eles mantiveram o nome de Light Eletricidade, tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro, nos serviços de eletricidade, e as demais atividades passaram a operar com o nome de Braskem. Chegando na década de 70, aí o que nós tivemos? Venceu a concessão que eles tinham para operar a geração e transmissão de energia no Brasil, e aí toda a Light acabou sendo estatizada. E aí, ao ser estatizada, a Light Rio de Janeiro acabou ficando para a Eletrobras, e daí, na sequência, a Light de São Paulo acabou sendo incorporada pela Eletropaulo. Já no ano de 1996, aí nós tivemos a privatização. Aí a Light
sai da mão da Eletrobras, é privatizada e o controle da Light passa a ser feito por uma empresa francesa, né? Era um consórcio, mas os controladores acabaram ficando com os franceses, com a EDF International. Tá? E aí a Light ela é composta pela Light Energia, que é a geração e transmissão, Light Serviços de Eletricidade, que é a parte de distribuição, Light Esco, que é a comercializadora de energia, e a Light SA, que é a holding de todas as empresas. E daí, na sequência, o controle também passou a ser da Rio Minas Energia, que é controlada pela CEMIG, que depois, na sequência, acabou também vendendo grande parte das suas ações. Hoje, a Light ela tem as suas ações bastante pulverizadas no mercado. Então, daí a história, toda a trajetória da Light, quanta coisa que a Light fez ao longo de todo esse século passado aqui no Brasil, né? E agora vamos ver através dos números como que está o desempenho da Light. Para tanto, eu trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021, para a gente poder entender como que está o desempenho da Light até o presente momento. Então, vamos aos números. Então, vamos à análise da Light SA e, para tanto, trouxe para vocês aqui 2018, 2019 e 2020 e também os resultados apresentados pela empresa no primeiro semestre do ano de 2021. Então, para que a gente possa entender o que é a empresa, qual é o tamanho da empresa, dentro do seu ativo no ano de 2018, ela tinha um total de 17 bilhões 863 milhões de reais. E o que são esses 17 milhões? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os seus bens e direitos. Esses bens e direitos, eles são separados em ativo circulante, que é o chamado capital de giro, e o não circulante, que é um capital fixo da empresa. Dentro do ativo circulante, que são os recursos que fazem a empresa trabalhar, fazem a empresa desenvolver a sua atividade, nós tínhamos aqui 5 bilhões 635 milhões de reais, representando 31,5% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2018, ela tinha 1 bilhão 683 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, chamado caixa equivalentes, né? E no contas a receber, 2 bilhões 855 milhões de reais. Aí vai ter aqui outros ativos circulantes, até porque dentro da empresa, diferente de uma indústria, de um comércio, não vai ter aqui a figura dos estoques. Então o peso maior passa a ser justamente o dinheiro e o contas a receber. Já para o ano de 2019, aí ela tem 23 bilhões de ativo e desses 23 bilhões permanece aqui com 5 bilhões no capital de giro, só que a sua representatividade agora é menor, 22,5%. Isso por quê? Porque há um crescimento do ativo da empresa, porém esse crescimento não ocorre também no ativo circulante, razão pela qual ele acaba ficando com uma representatividade menor. Permanece aqui com o volume de dinheiro estável em relação ao ano anterior, 1 bilhão 678 milhões, 2 bilhões 536 milhões de contas a receber. Já para o ano de 2020, a empresa passa a ter 26 bilhões no seu ativo, e aí o capital de giro apresenta aqui uma elevação, ele vai para 7 bilhões 973 milhões e a sua representatividade volta para a casa dos 30%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 3 bilhões e 89, aumenta também o seu contas a receber, 3 bilhões 257 milhões de reais. Já para o primeiro semestre do ano de 2021, aí o total do ativo pula para 28 bilhões 431 milhões de reais, e o capital de giro vai para 10 bilhões 766 milhões e uma representatividade agora bem maior, 37,9%. Fechou no dia 30 de junho com 6 bilhões de dinheiro em caixa, 2 bilhões 255 a receber. Então aqui, a princípio, a gente olha, o capital de giro apresenta uma queda, aí depois ele se recupera e hoje ele está no seu melhor momento, no seu melhor nível, desde o ano de 2018. Já em termos de endividamento, que aí a gente vai enxergar aqui no passivo, dentro do passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Total da dívida da Light, 14 bilhões 474 milhões em 2018, com uma representatividade de 81%. Isso quer dizer, a dívida pesa 81% dentro do patrimônio da empresa. Ela tem um patrimônio de 17 e deve 14.
Já no ano de 2019, a dívida vai para 17 bilhões 613, porém o seu peso diminui. Por quê? Porque a dívida não acompanha o crescimento da empresa. Então o peso ficou um pouquinho menor. E a dívida nominalmente foi para 17 bilhões 613. Sempre ressaltando também que o importante é que as empresas tenham a dívida, pelo menos grande parte delas, no longo prazo, porque daí no longo prazo você tira o sufoco financeiro da empresa. Então é o que a Light também vem fazendo. As suas dívidas, o peso maior delas está no longo prazo. No ano de 2020, a dívida vai para 19 bilhões 321 milhões, mantém os 73% de peso. Continua também a maior parte da dívida no longo prazo. E nos 6 primeiros meses de 2021, a dívida alcança 20 bilhões de reais, só que o peso dela agora cai para 70,5%. Então o que nós observamos? Que a dívida ela também cai, né, ao longo desses 4 anos, sai lá de 81% para 70,5%. Então até aqui os fundamentos da empresa estão indo bem, né? É uma empresa que vem melhorando seus fundamentos a cada exercício. Já em termos de faturamento, 2018, 11 bilhões 970, 2019, 13 bilhões 389, 2020 permanece estável nos 13 bilhões, aqui uma pequena queda, e nos 6 primeiros meses de 2021, 6 bilhões 912, projetando algo perto de 14 bilhões de faturamento para o ano de 2021. Já em termos de resultados, 165 milhões de lucro em 2018, aí ela pula aqui para um lucro de 1 bilhão 327 milhões em 2019, e aí até para a gente poder entender o porquê que o lucro ele dá esse salto, então sempre quando a gente olha essa análise vertical, na análise vertical ele vai mostrar o peso de cada componente em relação ao que ele está se relacionando, que aqui no caso é com as vendas. O custo era de 81,4%. E aí o custo ele cai para 75%. Tá? Então, devido a essa redução de custos aqui, é que a empresa consegue ter esse volume de lucro. Já no ano de 2020, o lucro apresenta uma queda em relação ao ano anterior, fechando com 691 milhões de reais. E aí o custo permanece aqui aos 75, né? E aqui o que nós temos de fator determinante aqui? É que ela sai de um resultado financeiro positivo para um resultado financeiro negativo, razão pela qual então o lucro ficou menor do que era no ano anterior. E nos 6 primeiros meses do ano, ela fecha com prejuízo, 38 milhões 564 mil. Né? Então, nesses 6 primeiros meses do ano, a empresa vem trabalhando com prejuízo, e aí, naturalmente, vamos procurar a razão do prejuízo. Aí, quando você olha aqui, que o custo era de 81, cai para 75, se mantém 75, agora ele pula para 84%. Então, o aumento do custo do serviço prestado fez com que a empresa fechasse com esse prejuízo de 38 milhões 564 nos 6 primeiros meses do ano de 2021. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa na área de energia, a Light SA, né? E agora a gente já conheceu. E interessante é sempre assim, atrás de cada empresa, atrás de cada código que a gente vê na bolsa, tem toda uma história, tem toda uma trajetória que é muito importante a gente repassar para vocês. Pois ao comprar ações de uma empresa, nós temos que saber com quem nós estamos nos associando, né? Já que comprar ações é entrar de sócio, então com quem estamos nos associando, qual a história que tem por trás de toda essa empresa, da onde ela vem, para onde ela vai. Então são informações que elas são fundamentais na hora da gente fazer a decisão se compra ou não compra ações de uma determinada empresa. Mas mais importante também do que toda essa história, naturalmente, quer saber como que está a situação econômica e financeira. Financeiramente, se a empresa está bem, se o endividamento é alto, se é baixo, estável, e lucratividade, como que é a lucratividade dessa empresa. Então são itens que são fundamentais para você fundamentar naturalmente o seu processo de decisão, tomar a decisão de forma racional, tomar a decisão de forma consciente, já que você está construindo o seu patrimônio. E o seu patrimônio, que é construído com tanto esforço, com tanta dedicação, ele não pode sofrer riscos, né? Ele não pode estar exposto a riscos muito altos, então a gente tem que minimizar os riscos e tentar potencializar as probabilidades de ganho para você poder realizar os seus objetivos, atingir os seus objetivos e realizar seus sonhos, que é a construção de um patrimônio para você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.